Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está no inverno se sentindo um caos humano, com coriza que não para, a roquidão que não te deixa, com questões ali respiratórias, o frio que está muito intenso e você sentindo que tua imunidade está indo para o chão, meu amado, minha amada, esse vídeo é para você. A gente vem finalizando aqui uma série sobre outono. Inverno já está aí, né? A gente já está no meio do inverno. Esse vídeo está sendo gravado. Aí, até eu tô assim. Em julho, né? Dia 14 de julho. E nesses dias aqui, quase um mês já de inverno, a gente tem visto, principalmente aqui no consultório, muita gente com questão justamente ali de secura de mucosas, com questões respiratórias, as alergias também no forte, as artrites e artroses pegando, questão de coluna muito intenso e a baixa da imunidade, que isso aqui não pode negar. A gente tem tido ali questões climáticas influenciando tempos que estão muito estáveis. Então, tem dia que você está com mínima de 10 graus, máxima de 25, depois cai para 10 de novo. Essas oscilações acima de 5 graus já geram um comprometimento muito intenso. E além de todo esse caos que está acontecendo, é uma conta, se você já está ali, né, meio baqueado, baqueada, é uma conta que chegou do teu outono. Se você ouviu direitinho, se você assistiu os vídeos anteriores aqui do canal, você já se preparou e você não está passando por esse baque de uma forma tão intensa. Caso você esteja caindo de paraquedas, esse é seu primeiro vídeo, eu sou Camila Loyola, prazer, muito bem aqui, seja bem-vindo. Eu falo sobre saúde integrativa. Eu vim da área hospitalar, sou fisioterapeuta cardiorrespiratória. Eu trabalhei 5 anos em hospital dentro de UTI, emergência, oncologia, pediatria, neonatal, adulto, cirurgias graves, questões mais simples, não importa. A parte hospitalar inteira. E tudo que eu pegava ali, na medicina chinesa a gente tem resposta. Então eu trago aqui todos os vídeos, coisas práticas e possíveis para você se manter bem tendo uma vida leve, tanto na parte de saúde emocional e mental, mas também na física, de forma inclusive preventiva para você não ficar sofrendo e não perder tempo à toa, né? Que basicamente é isso que a gente quer. A gente quer uma vida leve e produtiva e que você consiga se sentir no controle minimamente ali da sua saúde, né? E se você tá gostando desse tipo de tema, de entender como você ficar bem de uma forma prática e natural, porque aqui a gente não preza por medicamentos alopáticos, a gente vai ou para homeopatia, ou com dicas, normalmente, né, dicas de fitoterapia, de pontos de medicina chinesa, aromaterapia, metafísica e tudo mais. Já se inscreve aqui no canal, porque toda vez que eu trago um vídeo é um vídeo rico, a gente não traz nenhum vídeo superficial, né? Base da minha forma de trabalhar aqui há mais de. Ai, vai, dá até dor no coração, mas vou falar que faz quase 20 anos que eu faço o que eu faço, né? Pelo menos 15 trabalhando com comportamento humano ligado com o porquê das dores, das doenças. A gente tem muita coisa para falar e jamais vai ser superficial, tá? Então, os vídeos são curtos, mas são bem profundos. Já senta aqui, já pega o teu caderno. Então, quando você para ver todos os vídeos que a gente já tem aqui, você vai entender que ouvir o teu corpo é uma máxima, né? Então, quando você entende que o teu corpo ele fala contigo através dos seus sintomas, entender o que isso tudo quer dizer já é um meio caminho andado, né? E o inverno, ele vai trazer uma pergunta muito importante pra gente. O que que você aprendeu no outono? Porque o outono, a gente já, eu vou fazer uma passagem aqui só para quem tá chegando agora, tá? O outono, ele é uma estação que pede um acolhimento e um deixar ir. Acolher o que você está sentindo e deixar ir o que não faz mais sentido. Deixar ir ritmos de verão, de aceleração, de movimentos muito intensos para um ritmo mais introspectivo e analítico, de você realmente entender o que está valendo a pena e o que não está, ver as suas reservas energéticas, reservas de coisas que você tem trazido ali na tua mochila da vida. Muitas vezes está carregando peso que não faz mais sentido. Hábitos, ritmos que podem ser mudados, podem ser repaginados. E aí, no inverno, você vai ter essa conta chegando, que a gente sempre fala, o que o teu corpo ele pede, você nega, essa conta vai chegar. E prazer, chegou essa conta, né? Se já tá aqui, coloca nos comentários se você já teve alguma crise respiratória agora nesse começo de inverno e se você também ficou rouco, que nem eu, tô saindo de um momento de rouquidão. No meu caso, não foi nem tanto por resfriado, foi por uso excessivo de voz, afinal de contas a gente conversa muito ao longo dos atendimentos. Quem já foi meu paciente sabe que entender sobre você, entender sua história e a tua vida, ela faz sentido para mim no atendimento. Então eu falo muito ao longo do dia. E aí, por ser cura,
né? O outono é uma época seca, por isso que afeta, né, o meridiano de pulmão, né, autoestima e tudo mais, vai acabar pegando na voz, no meu caso, por forma mecânica. Nem sempre a tua rouquidão, isso aqui é um tema para um outro vídeo, nem sempre a tua rouquidão ela vai ser só de causa respiratória. Às vezes pode ser mecânico, tá hidratando pouco, a alimentação tá muito desequilibrada, então você tem outras questões ali que podem ser analisadas, a gente faz isso em um outro vídeo, certo? E a maioria das pessoas pensa então que a estação do ano, ela quando muda, ela muda só do lado de fora. Ai, vai estar mais chuva, mais frio, menos frio, secura ou não. Mas, na verdade, quando você para pensar na medicina chinesa, ele é um processo interno também. O nosso corpo, ele conversa muito com o ambiente, né? Dito que homens são solares e mulheres são lunares. O homem tem um hormônio mais estável, por isso que ele é solar. O sol, ele nasce, ele se põe e é a mesma coisa, né? Muda um pouquinho o ângulo que ele vem de acordo com a fase do ano. Mas, via de regra, é estável. A lua já não. A lua tem ciclo de 28 dias, assim como nós, né, mulheres, temos ciclo em média de 28 dias na menstruação. Esse ciclo ele muda, o nosso humor muda, a nossa produtividade muda de acordo com a fase que a gente está. A lua tem a fase nova, tem a fase crescente, minguante, lua cheia, e a gente é impactada por isso. Tem inclusive, caso você goste desse tema, mulher e homem, para entender a sua mulher em casa, tem um vídeo falando sobre isso, uma aula antiga que eu dei, tá aqui no canal nas aulas ao vivo ainda, e a gente falou muito sobre produtividade ligando, inclusive, com a sua menstruação. Vou deixar ele aqui no card se você quiser assistir depois. E é muito interessante, porque você começa a ver que tua produtividade ela não é estável. Assim como aqui falando de homens e mulheres de um jeito mais harmônico, a produtividade de cada estação do ano também vai mudar. E no inverno, essa introspecção é um pouquinho maior. É uma fase mais de hibernação, de repaginação, né? De dar sequência porque a gente começou no outono e aí incorporar hábitos melhores no inverno. Né? Então o corpo muda, a estação pede por momentos, habilidades e focos diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou trazer 5 pontos importantes para você considerar, tá bom? Na medicina chinesa, o outono ensinou a desacelerar, a organizar, a selecionar e a soltar os excessos, que é o detox. No inverno, por outro lado, a gente tem uma questão mais estratégica. E eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: já anota isso, tatua, porque vai mudar muito do como você enxerga a tua vida. O futuro é ancestral. Ai, mas cá, a tecnologia tá vindo aí e tal. A gente é um ser de baixa tecnologia, com brinquedos de alta tecnologia. Quando você quer manter seu corpo saudável, você precisa voltar muitas vezes para a baixa tecnologia. A alta tecnologia, como IA, celular, telas de uma forma geral, recursos que a gente tem, isso aqui do YouTube é uma baita de uma tecnologia que a gente pode usar a nosso favor. Ele serve como ferramenta. Ele não serve como resgate de função. Ele pode otimizar a sua agenda para que você faça esse movimento de função, mas você tem que ir para mecanismos de baixa tecnologia. Por que eu falo que o futuro é ancestral? Porque hoje a gente está numa fase que eu estou achando ótima, que é o cansei de tomar remédio. Me conta aqui se você também está nessa fase. Eu tenho visto muito em consultório pessoas procurando acupuntura, procurando a fisioterapia, procurando as terapias comportamentais para entender padrão de comportamento, causa raiz. De onde vem? Por que que isso acontece na minha vida de forma repetida? Por que que eu tenho umas alergias que não melhoram? Por que que eu tenho uma tendinite que não sai de mim? Por que que eu faço a mesma função e meu colega não adoece e eu adoeço? Tudo tá ligado com uma base de uma causa raiz, de uma parte mais integrativa, que te entenda por um todo. E a fitoterapia, as técnicas orientais, as coisas que a gente aprendeu lá da nossa avó, dar nome para o que a gente está sentindo, é o que você exatamente precisa. Assim como o exercício físico, por isso que tem tanta academia abrindo, né, para competir com aquele tanto de farmácia que já foi aberto. As pessoas entenderam que para descansar a mente não dá para você ficar na televisão ou no celular. Se você tem um trabalho mental, você precisa descarregar no físico. Se tem um trabalho físico, você precisa descarregar no mental. Aí são as estratégias que a gente já tem conversado ao longo dos vídeos. Então, o inverno, ele pede esse resgate mais estratégico. Então, é a preservação de energia,
recuperação das reservas que foram gastas lá no verão e no outono, aprofundamento de raiz e construção de segurança. Por que eu falo também que é ancestral? Porque quando a gente pensa nos antigos, as bases das técnicas ancestrais que a gente tem, medicina chinesa tem mais de 5.000 anos, a Ayurveda também é muito mais antiga que a medicina chinesa. A medicina, caso você não saiba, a chinesa ela é baseada em muitos estudos da Ayurveda. Olha que coisa interessante. Nem eu que sou formada em acupuntura ali já há quase 15 anos, eu sabia disso. Por quê? Porque eles trocavam muito, viajavam muito por troca de insumos ali terapêuticos, e nesse processo teve as trocas também de técnicas, e aí a Ayurveda ela veio primeiro. Então, quando a gente olha para essas linhas, a observação ela faz muito parte. Não só a observação do corpo, reações do corpo com mudança, mas os aprendizados que a natureza nos oferece. Quando a gente começa a observar os bichos, urso, formiga, aquela historinha da formiga com a cigarra. No inverno, elas estão aproveitando a estratégia que elas tiveram nas outras estações. Porque o inverno, em algumas regiões, ele é muito drástico. Neva, não tem comida, as árvores secam, tudo hiberna. As plantas hibernam. Então, às vezes, você tem uma planta na tua casa que parece que não está indo para frente, mas na verdade ela está em hibernação. Ela tem o ciclo dela. É que a gente está num país que, felizmente, as estações elas existem, mas elas não são tão rigorosas. Agora a gente está vendo umas mexidonas, né, num aspecto geral. Mas normalmente não é tão rigoroso. Então a gente tem ali um ambiente um pouco mais ameno. Agora, em lugares que tem essa questão da neve muito intensa, por exemplo, lá nos nortes da vida, né? Então, por exemplo, pega uma Rússia. O inverno russo é um negócio de louco. Então, você tem que ter todo um preparo. Eu tive uma paciente polonesa que ela falava que se você estava cansado no meio da neve, você não podia parar para descansar, que senão você morria. Real, assim, de tão frio que é. Tem que manter o corpo em movimento. Mas quando chega em casa, esse aquecer, esse recuperar de energia, o tipo de alimentação é toda mais rica em gorduras, em coisas estratégicas, caldos e consomês, justamente para que você tenha reposição. Então, quando você olha para esses bichos, você vê que a estratégia muda e a nossa também tem que mudar. Então, quando a gente fala de preservação de energia, seria você entender que muitas vezes você não vai render no mesmo ritmo, que você vai ser mais devagar. E aí a conservação e a preservação de energia seria o quê? Você ser mais estratégico com as coisas que tem que fazer no dia. Então, pegar uma agenda, estou aqui com o meu bullet journal aqui do lado, e você fazer uma estratégia que eu faço há anos, por um exemplo, que é o quê? Eu separo minha semana, não sei se vocês conseguem ver daí, e eu tenho uma lista de 3, no máximo 4 coisas para fazer, estourando um dia muito cheio, que nem hoje, 5, sendo 3 prioridades extremas. Então, assim, deu ruim na minha vida, o que eu vou conseguir fazer? Não estou performando, voltei de feriado, tem férias de criança, tá um caos de agenda. 3 prioridades. Uma tem que ser com você, porque se você não tá bem, o resto desanda. Você não é insubstituível, Alecrim. Então, vamos colocar, né, como adultos que somos, porque aqui não é um canal de crianças, um adulto que somos, nós temos responsabilidades. E se você não está bem, essa responsabilidade não vai ser feita da forma certa ou vai ser carregada com a barriga por muito tempo e vai dar ruim. Primeiro tem que ser contigo. Pode ser exercício físico, pode ser algo da tua linha de conforto. O que é da tua linha de conforto? Imagina que você tem um tanque de amor interno. Se você não se cuida, esse tanque ele entra na reserva e você não consegue performar na sua melhor plenitude. Então, coisas que te fazem sentir bem. Pode ser coisa de 5 minutos, como pode ser coisa de 1 hora. Às vezes tua agenda tá muito cheia, você não consegue fazer 1 hora, então você faz o quê? Aquele 50 no tanque para você sair só da reserva, né? Então, a primeira coisa tem que ser contigo. Segunda coisa, algo para a tua carreira, teu sonho que você está construindo. Se você está em transição de carreira, pensa em um micromovimento ou algo pequeno ou algo pontual que você possa fazer por você e que vai mexer esse ponteiro. Ou falar com algum fornecedor, produtor, alguma coisa assim. Ou você estudar alguma coisa. Ou aqui no meu caso, que pode gerar meu ponteiro, gravar um vídeo para vocês. Coisas que crescem em volume, né? Que feito todo dia nessa consistência de formiguinha, você vai tendo resultados. Então, uma questão ali de carreira, de crescimento. E a terceira, de sensação de movimento.
de cuidado. Pode ser com a tua casa, pode ser com a tua família, principalmente agora em época de férias escolares, um tempo de qualidade com alguém que está ao seu lado. Pode ser, por exemplo, colocar a casa em ordem? Pode, porque você tem que fazer tua casa ser um lar onde sua família, seus amados queiram voltar. Se for um campo de guerra, eles não vão querer estar perto. Por isso que quando a gente se cuida, a gente está bem para cuidar do outro. Então, por isso que uma das questões que você tem que colocar é com você. Quando você está bem, eu tenho certeza que seu dia flui naturalmente, lindo, pleno e perfeito. Dentro das eventualidades, pode não ser tão perfeito assim, mas ele é melhor emocionalmente. Agora, quando você não está bem, parece que é a lei de Murphy, tudo desanda. Então, você antecipando esse caos, você consegue administrar melhor. Por isso que uma das coisas tem que ser contigo. Recuperar reservas. Aqui entra uma questão de alimentação. Parar de comer coisas cruas. Entenda, o teu corpo precisa de calor. Você colocar salada, shake, coisinhas frias para dentro do teu corpo, como aqui, eu sou a favor dos Ioprós, tá? Porque eles dão uma salvada entre comer tranqueira e comer aquilo é melhor aquilo. Mas viver à base de shakes e de coisas frias e muito úmidas de um jeito ruim para o teu corpo vai mais criar muco, limo, dor articular do que te ajudar. Porque o nosso corpo ele precisa de aquecimento. Imagina que é um vapor que tem que movimentar, tipo um forno a lenha. Você tem que colocar madeira ali para alimentar. Tem que colocar coisa de verdade. Se colocar um plástico num forno a lenha, ele vai queimar, ele vai aquecer, mas dali a pouco ele não vai sustentar aquele calor. É a mesma coisa que a gente faz. Então, seja estratégica com a alimentação. Agora no inverno, coisas que você precisa colocar: mais coisas quentes, caldos, cozidos, consomês, então coisas em conserva, frutas em conserva, até amêndoas, castanhas, essas coisas são importantes porque elas têm gordura positiva que vai te ajudar a manter esse calor interno, manter a lubrificação das suas articulações e você vai ter menos dores. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre alimentação do inverno. Se você já quer saber agora, eu vou deixar aqui no card também a parte de inverno que eu gravei. Eu vou fazer a atualização, mas enquanto isso, você pode olhar esses vídeos que a gente já tem antigos aqui do canal, certo? Então, recuperar reserva é também olhar para o seu sono. Como tem sido o seu sono nessas férias? Muita gente vai dormir tarde, acorda tarde, fica totalmente desregulado. E o nosso ciclo circadiano, a cronobiologia, ela é essencial para a qualidade do seu sistema imunológico. Porque é de noite, preferencialmente no teu sono profundo, estando às 11h30 da noite já dormindo, você faz a limpeza das toxinas e de detox, inclusive das toxinas cerebrais. Tem muita gente que sofre de ansiedade e que, estatisticamente, em vários estudos recentes, poderiam ser melhor, né, nessa parte se tivesse com sono regulado. É difícil falar isso porque a gente gosta de ver uma série. Eu me coloco como um desafio para mim também. A minha meta é dormir até 11 horas da noite, porque já dá tempo de entrar um pouco mais em sono REM e fazer essa limpeza ali às 11 e pouco, que é horário de vesícula. Das 11 a 1 da manhã, a vesícula biliar, para a medicina chinesa, tem maior força de ação. E é nessa hora que essa limpeza acontece e a tua força de ação acontece pela manhã. Então, se você liberou essas toxinas, seu corpo ele está melhor preparado para render. É como se você tivesse feito uma parada do teu carro e feito uma limpeza de óleo. Ele vai estar muito mais lubrificado e funcionando com sua plenitude. É a mesma coisa com a gente. Aprofundamento de raízes seria o quê? Seria você melhorar relacionamento, você estar com presença de pessoas, aquela coisa da fogueira antigamente, com trocas, né, de figurinhas, informações, histórias. Aproveita que você está em férias escolares e marca com os amigos também de se encontrar, faz playdate, as crianças se entretêm, gasta energia e fica melhor a tua rotina. Faz, por um exemplo, aqui dica para as mães empreendedoras que estão sofrendo, te entendo, amada, tamo junto. Porque é muito legal estar com o filho, mas a gente também, né, continua trabalhando e a gente não quer deixar eles o tempo todo em televisão, celular e coisas assim. Então, o que é uma solução para quem tem rede de apoio limitada? Cria ali com algumas mães dos teus filhos, né, amigos dos seus filhos, escala de quem fica com as crianças. Isso funcionou muito bem para uma paciente. Ela criou uma questão dentro do próprio condomínio, não precisava nem se preocupar com questão de dinâmica de trabalho, de leve trás.
Olha, gente, eu fico na segunda, você fica na terça, você fica na quarta, você fica na quinta, você fica de manhã, você fica à tarde. Elas se organizaram para que uma mãe ficasse com essas crianças, entretessem por umas 2 horinhas, 3 horinhas. As crianças se divertiam juntas, tinham ali os amigos para brincar e as mães tinham um pouco de descanso para ir fazer um cabelo, para fazer uma reunião mais importante, para conseguir se organizar de uma forma melhor. Seja criativa. A gente precisa de uma aldeia para criar as crianças, eu entendo. Só que às vezes a sua aldeia está longe. Se você for criativa e tiver um pouquinho menos de vergonha, você consegue fazer isso funcionar. Já fica aqui uma ideia. E construir segurança. Essa segurança muitas vezes a gente encontra na rotina. Porque o nosso corpo, dentro da cronobiologia, que é o estudo dos horários que o nosso corpo produz alguns hormônios, que faz alguns processos, né, metabólicos, eles entendem que a rotina ela gera segurança porque tem a previsibilidade. O nosso corpo no inverno, ele fica mais de sobreaviso. Ele calcula muito o que ele vai gastar, porque nessas oscilações que a gente tem de temperatura, o imunológico está sendo muito afetado. Então, se você oferece para ele um ritmo melhor de alimentação, com horários um pouquinho mais certos, mesmo estando em férias, você pode ter um período ali na manhã que você já vai mostrar para o teu corpo que tem ali a luz do dia. Então, segurança com 10, 15 minutos na luz do sol, de verdade, ali, tomar um solzinho, principalmente com a palma da mão para cima, regula a tua parte hormonal, cuida da tua alimentação, porque vai te dar fome nos horários certos, você vai parar de beliscar, então você vai engordar menos. Tem pacientes minhas que conseguiram perder peso só de fazer isso. Não precisaram mudar nem a alimentação. É só a vontadezinha de beliscar alguma coisa que o sol pode ajudar a regular, porque regula os hormônios. Outra coisa que você pode fazer para se construir segurança é você ter um caderno onde você anota os seus pensamentos intrusivos. Muitas vezes você tem ideias maravilhosas, dali 5 minutos você esqueceu, por quê? Tem muita interrupção nessa época com as férias infantis. Então já ajuda, né? Anota ou no bloco de notas. Eu prefiro particularmente que seja realmente palpável, escrito com caneta, porque é um mecanismo motor, o teu cérebro grava de outro jeito, é analógico. Nosso corpo lembra. O futuro é ancestral. Resgata isso. Ai, minha letra tá horrível. Treina que ela volta a ficar bonita, tá? E eu quero te mostrar uma analogia só para fechar essa questão aqui do inverno, que é a seguinte: imagina que você passou o outono inteiro correndo, uma maratona, ignorando cansaço, ignorando tristeza, ignorando sinais, fazendo acontecer porque esse é meu ano e eu vou fazer a todo custo. Quando chega o inverno, você não tem mais energia de reserva para fazer nada. Essa conta ela chega muito forte. E ainda dá tempo de você parcelar essa conta arriscada que você gerou ali, gigantesca, igual aqueles cartões de quase 5 dígitos que chega de vez em quando. Por quê? Porque você estava sendo imprudente. Hoje você está tendo mais ferramenta e mais consciência do que o teu corpo está pedindo. Então, ainda dá tempo para você criar de volta essa tua reserva e você conseguir performar, para que você não adoeça gravemente com os múltiplos vírus circulantes que nós temos por aí, meu amor, nessa época de frio. Dentro da conflitologia, o que a gente vai olhar? Conflitologia é o conflito que você tem internamente que vai se manifestar de alguma forma na tua fisiologia. No inverno a gente vai ver muito medo do futuro, que vai mexer com essa questão de vista, a vista fica cansada, embaçada, seca, coceira, coriza, que acaba pegando, porque entope canal lacrimal, fica um caos, e também as conjuntivites. Então, o medo do futuro é você não querer enxergar o que está adiante. Então, você tem medo e questões oculares. Medo do financeiro vai mexer com articulações grandes, como ombro, quadril, lombar. Vai mexer com pedras nos rins, então toma muito cuidado com isso. Medo de não dar conta, as mulheres aqui batem carteirinha nessa parte, e medo de adoecer. Pelo medo de adoecer, você evita usar esse tempo um pouco mais livre que você possa ter nas suas férias para procurar médico. Ah, não, imagina, eu vou procurar no médico e aí vai acontecer alguma coisa, vai aparecer doença, então eu nem vou. Justamente nisso você tem que ser contraintuitivo, você tem que ir mais vezes ao médico com maior frequência, evitar ficar tanto tempo sem fazer exame, porque justamente você consegue antecipar coisas e cuidar quando ainda está muito iniciante, evita ter um rombo gigante para você cuidar. É igual cuidar de carro. Quanto mais você evita, pior, né, fica depois. Por quê? Estação de rim, o rim, ele é um órgão muito afetado nessa época, porque o frio para ele é muito ruim. Então, na estação de rim, a gente fala sobre sobrevivência. E o modo sobrevivência, ele entra nos hiperativos de
rota de fuga, rota de sobrevivência, tensão, brigas e coisas que acontecem por estresse, de justamente proteção. Então, quando você se dá segurança em tudo que a gente já falou aqui, você meio que desarma um pouquinho essa parte. Quando você come de uma forma melhor, você evita consumir a tua vela da vida, que é o Jing, a energia de parte ancestral que a gente recebeu de pai e mãe, que fala sobre quanto tempo você vai ficar neste mundo. Quando o seu Jing ele gasta por excesso de trabalho, sono inadequado, alimentação ruim, excesso de relação sexual, excesso de exercício sem repouso, você vai ter uma vida mais curta. Então, ter hobby, ter coisas que te dão prazer, ter tempo de qualidade com amigos, vai evitar que você consuma essa vela da vida. Por isso que idosos que têm rede de contato, têm amizade fora, né, dos relacionamentos ali de família, eles são mais lúcidos, eles têm menos dores e eles estão melhor. Por quê? Está comprovado que a parte de apoio de amigos, de uma comunidade forte, seja de igreja, do que quer que seja, faz diferença. Então, crie a sua, faça isso aqui acontecer, certo? Então, saia do modo sobrevivência. Quando você sente que tem alguém para te amparar caso você caia, fica mais fácil de lidar com essa caminhada. Na metafísica, o inverno ele vai fazer uma grande pergunta. No que você confia quando você não consegue controlar tudo? Essa pergunta, ela é bem desconfortável em alguns momentos, né? Porque muitas vezes a gente confia só no dinheiro, muitas vezes a gente confia em uma pessoa que às vezes frustra a gente, muitas vezes você confia no teu próprio taco e quando você vai ver, você não conseguiu performar porque você tá exausta. E aí vem o ensinamento que eu quero te colocar de pergunta. São 5 coisas que você precisa se fazer para você conseguir estar melhor e levar isso para essa fase de inverno. Primeira, ensinamento, tá? Aprenda a descansar sem culpa. O carro mais veloz, assim como o carro mais lento, precisa parar para reabastecer, precisa parar para fazer aí umas recalchutagens, para olhar como é que está o ambiente como um todo. Mesmo o carro mais veloz, se ele não parar para fazer isso, aquele carrinho modo lento que vai andando a 10 por hora vai chegar primeiro. Então não tenha culpa de desacelerar, de mudar de rota e de descansar. É muito importante. Você para descansar o teu celular, você não desliga, né? Normalmente as pessoas não desligam mais o celular, mas você coloca ele para carregar. Você também precisa de ser recarregada. Entenda o que te faz sentido, o que te faz bem e cumpra com aquilo como se fosse sagrado. Segundo ensinamento para você carregar para o inverno, aprenda a dizer não. Vão ter momentos em que você não tá bem. E se você não parar para se cuidar, não parar para falar sim para você, vai ser pior. Eu ouvi esses dias uma frase que eu achei muito legal. Se você está na dúvida do que você está ouvindo, é porque provavelmente é não. Você ouviu alguém falando alguma coisa, você ouviu alguém te pedindo, e internamente existe ruído, você não está conseguindo entender o que você está sentindo sobre aquilo, provavelmente é um não. Porque o sim, ele é claro. Se você tem dificuldade para ouvir o sim da tua vida, aprenda quais são os nãos claros que você quer dar. Porque quando você aprende o que você não quer, facilita descobrir o que você quer. Quando você aprende o que você não tolera mais, o sim fica muito mais fácil. Então aprenda a dizer não. Terceira coisa, aprenda a preservar energia. Lembra do inverno, lembra da formiguinha, que ela vai guardando comida e a cigarra fica sem recurso porque ela só ficou dançando, brincando e comendo durante o verão, não fez reserva. Se você passou o verão, o outono toda louca, desvairada, ainda dá tempo de você recalibrar essa tua energia. Então começa a observar a sua alimentação. Dá uma olhada aqui nos vídeos de dicas anteriores que você pode usar. Tem dica de óleos essenciais, tem dica de um monte de coisa. Já vai olhar os vídeos aqui antigos que tem muito conteúdo rico, atemporal, que você pode colocar em prática. Normalmente eu dou ênfase em uma outra estação para facilitar um pouco a tua cabeça, mas a maioria das coisas aqui são atemporais, são cíclicas. Então tá mudando de estação, vai entrar em primavera, já vê o vídeo de primavera, não precisa ter soltado o vídeo, já faz isso anteriormente, já vai se prevenindo, vai estudando, vai olhando. Então preserva a tua energia mental,
física, coloca prazo para as coisas. 4, aprende que produtividade não substitui recuperação. Render em modo de alerta é a pior coisa, porque o corpo ele vai puxar o freio de mão, isso vai dar um cavalinho de pau. Você vai parar forçada. 5, aprenda a confiar mais e controlar menos. Muita exaustão mental e física que a gente tem hoje em dia. Quando você vai olhar lá no fundo, tem uma falta de confiança, tem uma perda de credibilidade, tem uma ferida da infância ligada com humilhação ou com vulnerabilidades que a pessoa não quer passar de novo. Então, para não fazer de qualquer jeito, faço eu mesma. Cuidado com isso. Aprenda a soltar um pouco as rédeas. Aprenda a ser cuidada. Aprenda a pedir ajuda. Isso vai economizar energia e você vai se sentir menos sobrecarregado. Quem não aprende a soltar no outono, passa o inverno tentando sobreviver ao peso que deveria ter deixado para trás. Eu quero fechar esse vídeo com essa frase, porque o maior erro que a gente comete é tentar viver todas as estações do mesmo jeito, sem olhar o que o nosso corpo está falando e carregando um peso que não faz mais sentido. Na medicina chinesa, a gente tem solução para muitas coisas e estabilização para muitas outras. Se você está se sentindo sobrecarregado, cansado, exausto física e mentalmente, não aguenta mais ter os meus sintomas, para olhar para você. Quantas vezes você tem medo de dar um passo porque é desconhecido, mas é justamente aquele passo que você precisa dar que vai fazer toda a diferença? Se você quer um acompanhamento mais próximo, eu vou deixar os meus contatos aqui abaixo. Eu estou disposta a te ajudar, mas você tem que dar seu primeiro passo, certo? Me conta aqui nos comentários, qual desses ensinamentos que eu trouxe hoje mais te pegou? Tem algum assim que deu aquela ardida maior? Coloca aqui porque é muito importante. A partir dos comentários que vocês deixam, eu consigo regular o que eu vou trazer, né? Ter criatividade também de conteúdos que sejam relevantes para vocês. Se você não me segue ainda lá no Instagram, já segue lá também. Eu vou deixar meu TikTok aqui todos os dias, toda semana. Eu tô trazendo conteúdos riquíssimos do dia a dia, o que eu uso para mim, que tem funcionado com os meus clientes aqui ao longo dos 15, quase 20 anos de formada. 15 anos só de consultório particular, fora o tempo de hospital que eu tenho, que pode te ajudar. Pode ajudar seu familiar, pode ajudar a sua vida a ficar mais leve. Certo? Me conta aqui, quero saber. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa o seu like, porque aí o YouTube consegue entregar para mais pessoas que com certeza estão precisando desse conteúdo. Certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!